Atos 16, do 27 ao 34. E o tema de hoje, tu e tua causa. Olha só, tem gente nova entrando aí, pastora Gláucia. Deus abençoe, seja bem-vinda, amada. Tá? Nós vamos fazer a leitura do texto de hoje, Atos 16, do 27 ao 34, e o tema da reflexão dessa manhã é tu e tua casa. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Querido, geralmente quando a gente vai para esse texto de Atos 16, a palavra está focada no sobrenatural de Deus que aconteceu ali dentro do cárcere. Não é o foco dessa manhã, tanto que eu nem li essa parte, tá bom? É claro que nós queremos nesse tema, tu e tua casa, focar o argumento da salvação. Não é? O que aconteceu na casa daquele carcereiro, sabe? É muito importante a gente chamar a atenção sobre a ação de Paulo e Silas, com certeza. Tudo isso que acontece na vida do carcereiro acontece porque tem um contexto. E qual é o contexto? O contexto é de Paulo e Silas açoitados, Paulo e Silas que haviam sido determinados a ser presos, Paulo e Silas, não é? Agora, diz a palavra de Deus, presos a um tronco, Paulo e Silas com correntes nos pulsos e embaixo, não é? Nos tornozelos, Paulo e Silas com o corpo todo marcado, o texto diz aí a marca dos vergões, não é? Paulo e Silas bastante atingidos fisicamente, em circunstâncias extremamente difíceis e adversas, mas Paulo e Silas, homens de Deus, até o tutano, homens de Deus que já tinham aprendido a adorar a Deus em todas as circunstâncias. Por isso eu comecei hoje com Salmo 126, 3. Aquele que caminha andando e chorando, levando a semente, vai voltar sem dúvida, trazendo com alegria os seus feixes. Era tempo para muitos de só chorar. Era tempo para muitos de talvez reclamar, para outros ainda de murmurar. Mas meia-noite, diz a palavra, com dor no corpo, sem saber como seria o outro dia, sem saber o que os esperava de pior, Paulo e Silas disseram um para o outro: vamos adorar, vamos orar. Porque o caminho é ele, a solução está nele. E se a gente está sofrendo hoje, não é? O nosso sofrimento tem propósito. Se a gente está sofrendo hoje, ele também está aqui, ele não nos abandonou. Vamos adorar, vamos adorar. Você imagina só aqueles dois homens com tudo dizendo que não, decidindo adorar. E os céus se abrem, o poder se manifesta. A Bíblia diz que as correntes se quebram e todas as portas do cárcere se abrem. Talvez você não saiba disso, e muitos eu sei que já sabem, mas o carcereiro naquela época, ele respondia pela manutenção da prisão dos presos com a própria vida. Se houvesse a mínima suspeita de que o carcereiro facilitou, recebeu um dinheiro, não é? Foi, digamos assim, foi falho, né? Dormiu durante o horário, enfim, qualquer coisa aconteceu, de modo que os presos fugiram, o carcereiro responderia com a própria vida. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente. Fugiu, ele seria morto. Na verdade, era até mais rigoroso do que a lei do olho por olho, dente por dente, porque a ideia seria, se fugiu, ele agora vai ser preso, mas não era. Se fugisse, ele seria morto. E a Bíblia diz que
à meia-noite, quando tudo se abre, e não foi somente de Paulo e Silas que as correntes se quebraram e as portas se abriram. A palavra diz que todas as prisões foram abertas ali. Com aquele fato sobrenatural, o carcereiro se dá conta do que está acontecendo. E naquele momento, um grande desespero, uma grande aflição de alma toma conta da vida daquele carcereiro. É alguém muito importante na Bíblia, mas a palavra não diz o nome, só diz o carcereiro. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele carcereiro, eu vou olhar aqui para você, está no verso número 27, ele pega a espada. E ele volta a espada contra ele para dizer, agora eu vou me matar. Eu fico imaginando aquele homem indo colocar a espada no chão para dizer, agora eu vou me jogar em cima dessa espada. Ou buscando golpear o próprio peito naquele momento. Mas a Bíblia diz que imediatamente, de lá de dentro do cárcere, Paulo e Silas se manifestam e digam, não faça tal coisa, eis que todos nós aqui estamos. Deus havia dado aquele fato sobrenatural para Paulo e Silas e todos com eles foram igualmente alcançados pela bênção. Mas Deus não deu com o propósito de causar morte, não deu com o propósito de trazer a ruína daquele carcereiro. Aquilo que para muitos poderia ser, sabe, a notícia da perda, a notícia da morte, Deus estava transformando numa notícia de salvação. Deus estava transformando numa notícia de bênção. Então, Paulo e Silas, eles não aproveitaram a oportunidade para sair. Eles não aproveitaram a oportunidade para pegar o beco, como a gente fala nos nossos dias. Não. Paulo e Silas aproveitaram aquela oportunidade para mais uma vez revelar a graça e o poder de Deus. Então, imediatamente eles dizem, não faça tal coisa, porque todos nós aqui estamos. E quando aquele homem ouviu essa frase, então veio temor de Deus sobre ele. Ele sabia que não eram homens comuns. Ele sabia que não eram causas humanas que estava dirigindo aquilo ali. Um poder maior, uma circunstância dominada por aquele que é o Senhor de tudo em todos, o próprio Deus, havia acontecido dentro daquela carceragem. Então, o texto diz, eu vou reler aqui, ele diz, Paulo e Silas bradaram, Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, pedindo a luz, entrou precipitadamente e trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. Havia muitos presos e todas as prisões foram abertas, mas aquele homem imediatamente teve o discernimento. Eu sei de onde veio esse sobrenatural. Eu sei de onde veio isso que acabou de acontecer aqui. E ele entrou e foi diretamente para Paulo e Silas. Sabe? Quando tem um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, e algo da parte do Senhor acontece, o mundo lá fora sabe dizer de onde vem. O mundo lá fora sabe identificar. O mundo lá fora sabe quem é que dobra os joelhos. O mundo lá fora sabe quem tem uma palavra vinda da parte do Senhor. E as pessoas precisam identificar em mim e em você a diferença entre joio e trigo. Entre ser crente e ter capa de crente. As pessoas precisam saber quem verdadeiramente tem autoridade espiritual. Naquela hora, quando todas as prisões foram abertas, aquele homem vai diretamente para Paulo e Silas. E eu não quero identificar aqui o prostrar, porque ele não ficou prostrado. Paulo e Silas não iam receber adoração. Paulo e Silas eram servos do Deus vivo, como disse o Paulo, embaixadores de Cristo. Sabe? Naquele momento, olha que coisa forte, olha que coisa extraordinária. Depois trouxe Paulo e Silas para fora e disse, senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Você percebe que coisa linda? Que coisa linda. Claramente ele vai dizer para eles, o que eu preciso para ter essa graça que está em vocês? O que eu preciso, sabe, para entender que a minha vida ela é muito mais do que simplesmente nascer, crescer, um dia me casar, ter filhos e depois morrer. Eu preciso ser salvo. E a Bíblia diz que de maneira muito direta e objetiva, Paulo e Silas falam para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A partir dali, Paulo então prega a palavra para ele e para a família dele. Silas está ali junto com Paulo nesse propósito, nessa missão. Queridos, numa circunstância que poderia ser o dia do suicídio, o dia da morte, Deus transformou isso no dia da graça.
Ao invés do dia da morte, agora era o dia da vida. Ao invés do dia do choro, era o dia do regozijo. Ao invés do dia, sabe, do desespero, agora ia ser marcado como o dia da transformação, da novidade. Qual o tema de hoje? Tu e tua casa. Eu quero dizer para você que já recebeu Jesus. Naquele dia, através de um testemunho poderoso, aquele homem ganhou toda a sua casa para Jesus. Porque aquilo que aconteceu com ele, ele não conseguiu guardar. Aquilo que aconteceu com ele não ficou só para ele. Ele imediatamente leva Paulo e Silas e chega lá e conta para a família. Olha, imagina ele olhando para a esposa e dizendo: ei, meu amor, seu marido podia estar morto agora. Olhando para os filhos dizendo: filhos, o papai podia estar morto agora. Mas Deus foi bom. O Deus de Paulo e Silas agora é o meu Deus. Porque eu estava a ponto de me matar. Eu ia me suicidar. Quando esses homens falaram que o amor de Deus também é para mim. Que a salvação de Jesus também é para mim. Que eu também posso seguir o caminho que é Ele, Jesus Cristo. E Jesus me deu uma nova chance. Ele me deu uma oportunidade. Ele me deu um jeito de seguir adiante e encontrar nele a vida abundante. E eu quero esse caminho para mim. Eu já disse para eles: eu quero, o Deus deles eu quero, o Jesus deles é o meu Jesus. E aquela mulher disse: eu também quero. E os filhos disseram: nós também, pai, nós também queremos. Tu e tua casa fala de uma posição de atalaia do Senhor. Tu e tua casa fala de uma posição de testemunho. Ei, eu quero falar sobre a tua família. E não apenas aqueles de dentro da tua casa, mas num leque um pouco maior. Você que já é casado, que tem esposa e filhos, é para eles. Que tem marido e filhos, é para eles. Mas também para o leque maior da família. Os teus irmãos que moram em outra casa, cunhados, cunhadas, sogro, sogra, sabe? Tua família como um todo. Tu e tua casa fala de uma graça que superabundou, que transformou morte em vida, de uma graça que transformou perdição em salvação, de um testemunho vivo, eficaz e verdadeiro, de um testemunho de transformação. Ei, queridos, foi tão forte que o texto diz que na mesma noite eles foram batizados. Sabe, o que é necessário para ser salvo? Basta crer. Crê tão somente no Senhor e será salvo tu e tua casa. Deus é um Deus de oportunidades. Deus trabalha nas circunstâncias, ainda que as mais difíceis, ainda que as mais adversas. Até porque, perceba uma coisa, são as circunstâncias mais difíceis que têm o poder de quebrar o nosso ego, de quebrar os nossos argumentos, de fazer com que as nossas fortalezas caiam. Aquele homem, antes do terremoto e antes de tudo aquilo, era um algoz. Era alguém que estava ali pronto para garantir a prisão de Paulo e Silas e, se necessário fosse, matar Paulo e Silas para evitar uma fuga. Mas agora o texto diz que ele havia entregue o coração a Jesus. Ele, sua casa, sua família, ele estava batizado. E eu finalizo mostrando para você o seguinte, é que depois de tudo isso, aqueles que estavam como sacerdotes do Senhor, aqueles que estavam como evangelistas de Deus, aqueles que estavam como ministros do Evangelho da Graça, ainda receberam carinho e cuidado. Porque o texto diz, olha aqui, no verso 34, então levando-os, aliás, 33 e 34, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, os vergões. A seguir foi ele batizado e todos os seus. E então os levou para a sua própria casa, depois à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então Paulo e Silas, depois de tudo, ainda tiveram cuidado. Aqueles que eram acorrentados e sofridos agora estavam com as feridas sendo tratadas, uma mesa colocada para que eles pudessem se alimentar, pudessem fazer refeição. Ei, Deus cuida dos seus. Deus cuida dos meus e cuida dos seus. Eu quero dizer para você que tu e tua casa fala de uma salvação avassaladora, fala de uma salvação que transborda, fala de uma salvação que vem
e inunda toda a casa. Essa expressão tu e tua casa, ela é citada algumas vezes na palavra. Por exemplo, Josué disse, eu não sei vocês, porém eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor, porque tinha havido antes autoridade para falar de Deus para toda a família. Você lembra, por exemplo, não é, da casa de Lázaro, ele e as irmãs dele, todos servindo ao Senhor. Você lembra da casa de Pedro, não é? Aonde Pedro, a sogra, a esposa, toda a família ali servindo ao Senhor. Você lembra de Mateus, que ao entregar a vida a Jesus, chama Jesus para dentro da sua casa e ali a palavra do Senhor é pregada para todos, inclusive para publicanos e pecadores. Você lembra, não é? De Timóteo e Jesus falando, ei Timóteo, a fé não fingida que está em Lídia, que está em Eunice, em Lloyd, não é? A tua avó Lloyd, a tua mãe Eunice. Ei, a casa. Deus tem projetos para tu e tua casa. Creia nisso. Eu quero concluir agora. Eu quero concluir dizendo para você, a palavra de hoje fala de um Deus que transforma o que é impossível aos olhos humanos em algo poderoso nas mãos dele. Correntes que se quebraram, portas que se abriram. Foi tudo que o Senhor precisava para transformar a história de uma família. E eu quero terminar talvez de uma maneira chocante. E se Deus permitiu aquelas correntes? E se Deus permitiu até aquelas chicotadas que Paulo e Silas levaram? Exatamente para mudar a história de toda aquela família. Já pensou nisso? Já pensou que às vezes o sofrimento até bate na nossa porta? Deus permite que chegue na nossa porta para cumprir um propósito muito maior? Às vezes a gente está chorando agora e só vai entender daqui 1 ano, 2, 3 ou 10. No caso do carcereiro, aquilo aconteceu naquela noite mesmo, sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. E quando ela diz tudo, não é somente o que promove a alegria, não. É tudo. É que também nas circunstâncias difíceis, nós podemos perder a capa da religiosidade e mergulhar na verdadeira intenção de Deus para mim e para você. Tu e tua casa fala de um cristianismo vivo, que incendeia, que testemunha, que evangeliza. Assim seja comigo, contigo. Assim seja na minha casa, na tua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Queridos, nós vamos agora encerrar. Antes de orar, não é? Eu quero dizer para você que nós teremos a programação hoje à noite. Não tem culto presencial. Hoje é quarta-feira, tá certo? Hoje algumas células virtuais vão estar acontecendo, mas não tem culto presencial. Quero dizer para você também, não é, que amanhã nós vamos ter culto matinal. Amanhã eu vou dividir a tela com alguém, então, ó, não falta, vai ser especial, tá bom? Vou compartilhar a tela amanhã também. A gente vai ficar buscando compartilhar a tela aí uns 2 ou 3 dias por semana, né? Lembrando que sábado tem culto matinal presencial, tá bom? Deixa eu te falar aqui mais uma coisa que é muito preciosa, muito importante, tá? Quero dizer para você que quinta-feira tem culto presencial e virtual. Não falta não. Ontem tinha um bom número, mas ainda temos bastante espaço para poder famílias, células chegarem lá e celebrar com a gente amanhã à noite, tá bom? Ok? Então vamos orar nesse instante e tomar posse dessa palavra. Tu e tua casa. Amém? Deus amado e eterno, muito obrigado, Senhor, por esse dia que recebemos de Ti. Ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos posiciona a ter uma atitude de liderança espiritual dentro de casa. Aquele homem recebeu Jesus, ele creu no Senhor, mas ele levou essa experiência forte para dentro da sua casa. E toda a sua casa se dobrou diante do Senhor. Tu e tua casa fala de um testemunho que transforma. Fala de uma boca que não se cala. Fala, Deus, de uma atitude que é mudada pela intervenção do Espírito, ó Pai. Senhor, que a revelação da palavra nessa manhã possa fazer nossos amados e amadas que estão recebendo assumirem a posição espiritual de quem eles são em Deus, ó Pai. E que eles possam, em pouco tempo, como disse o salmista, voltar com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Assim seja, Pai, sobre cada vida, sobre cada família. Dá-nos um dia muito especial debaixo da Tua graça.
em nome de Jesus. Amém, amém e amém.